Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais, digamos, caóticos e fascinantes da história bíblica, a Era do Livro dos Juízes. Pensa num tempo de transição logo depois que o grande líder Josué morreu. A nação de Israel estava ali, tentando se firmar na nova terra, mas parecia que tinha perdido completamente o rumo. Olha, essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Ela aparece de novo e de novo e de novo no livro. É como se fosse o diagnóstico do autor para todo o caos que se instalou. Sem uma liderança central, sem alguém para unir o povo, a sociedade simplesmente começou a se despedaçar. E essa é a grande pergunta que o livro dos Juízes joga no nosso colo. E veja bem, isso aqui não é só um registro histórico, não. É uma exploração bem profunda da natureza humana, da liderança e, claro, das consequências de se afastar dos próprios princípios. Então, vamos lá. Para a gente poder entender quem eram esses juízes, primeiro a gente precisa entender o cenário. Depois da morte de Josué, Israel não era um reino unificado, longe disso. Era, na verdade, uma confederação bem estável de tribos, cada uma por si lutando para sobreviver e garantir seu pedaço de terra. E os desafios, nossa, eram gigantescos. Eles estavam deixando de ser um povo nômade para virar agricultor, uma coisa que eles não dominavam. Faltava um líder forte, como Moisés ou Josué. Inimigos, como os filisteus e os moabitas, atacavam o tempo todo. E, um ponto crucial, o território era todo picotado por cidades cananeias super fortificadas, o que impedia a união das tribos. O resultado de toda essa instabilidade, muitos israelitas começaram a adotar os deuses e os rituais dos vizinhos, na esperança de garantir uma boa colheita, e foi aí que começou um ciclo bem perigoso. É bem no meio dessa confusão toda que surgem essas figuras que dão nome ao livro. Mas, cuidado! O título juiz pode enganar um pouco, se a gente pensar com a cabeça de hoje. Quem eles eram de verdade? Formalmente, o termo em hebraico é shofat. Era como se referiam a esses líderes que apareceram nesse período. Uma curiosidade é que séculos depois, lá em Cartago, o governador político tinha um título bem parecido, sufete. E aqui está o pulo do gato. A nossa ideia de juiz não bate com a função real deles. Não eram pessoas de toga num tribunal. Na maioria das vezes, eram líderes militares, generais, libertadores. Eram convocados em momentos de puro desespero para salvar o povo da opressão. Eram, na prática, heróis de guerra, e não juízes de direito. O autor do livro não conta a história de um jeito linear, sabe? Do tipo, aconteceu isso, depois aquilo. Em vez disso, ele identifica um padrão, um ciclo que se repete de forma dolorosa durante todo esse tempo, explicando por que Israel vivia nesse eterno sobe e desce. E esse aqui é o ciclo. Primeiro vinha a apostasia, que é quando o povo esquecia a sua aliança e começava a adorar outros deuses. Isso levava à opressão. Uma nação inimiga vinha e dominava todo mundo. No meio do sofrimento vinha o arrependimento, e o povo clamava por socorro. E, finalmente, Deus respondia com a libertação, levantando um juiz para derrotar o inimigo e trazer um tempo de paz. Isso até o ciclo todo começar de novo. E é dentro desse ciclo que a gente encontra algumas das histórias mais conhecidas da Bíblia. A de Débora, a profetisa que liderou um exército, a de Gideão, o guerreiro que estava morrendo de medo, mas derrotou um exército gigantesco com só 300 homens. E claro, a de Sansão, o herói com uma força sobre-humana, mas com fraquezas bem humanas. Cada um deles é o personagem principal de uma nova rodada desse mesmo padrão. Então a gente chega a um ponto crucial. Por que contar a história desse jeito? O autor tinha um objetivo muito claro, que ia muito além de só relatar os fatos. Ele queria ensinar uma lição. Essa citação da nossa fonte de análise resume a intenção perfeitamente. O livro dos Juízes usa a história para ilustrar verdades teológicas muito profundas sobre a relação entre as escolhas de um povo e as suas consequências. E quais são essas lições? Primeiro, se afastar dos princípios enfraquece a nação por dentro. Segundo, o sofrimento que vinha não era só um castigo, era educativo, era para trazer o povo de volta para o caminho. Terceiro, um pedido de ajuda sincero nunca fica sem resposta. E por último, a verdadeira libertação não vinha só da força militar, mas de uma força inspirada por Deus. Todo esse caos, esse ciclo de fracassos, vai construindo um argumento. O livro não termina com uma solução mágica, mas com um diagnóstico bem claro, que já aponta para a próxima fase da história de Israel. E a gente volta para a frase do começo. O autor repete ela no final para martelar a sua conclusão. A causa principal da instabilidade, da idolatria, da desunião, era a falta de uma liderança justa e centralizada. A anarquia tomava conta porque não existia um rei para manter a ordem.
E isso deixa a propósito do livro claríssimo. Toda essa crônica de desastres serve como uma grande justificativa para o que vem depois. O povo vai pedir um rei. Isso vai dar início à era da monarquia, com Saul, com Davi. Basicamente, o livro prepara o palco para a próxima solução que Israel tentaria para sair do caos. E a gente termina com uma reflexão. A história dos juízes é muito mais que um relato antigo. É um espelho dos padrões de comportamento que a gente vê em sociedades, em organizações e até na vida de cada um. O que essa história nos diz sobre os ciclos de crise e recuperação que nós vivemos hoje? A pergunta fica no ar.